Estamos vivendo em tempos difíceis. O mundo está cada vez mais instável e violento. Mas o que muitos não sabem é que a Bíblia nos alerta para eventos ainda mais catastróficos que estão por vir. A profecia bíblica das 7 trombetas descreve uma série de pragas que vão assolar a terra nos últimos dias. Essas pragas vão causar grande destruição e sofrimento à humanidade. As 7 trombetas são interpretadas de várias maneiras por diferentes estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que elas são profecias literais que descrevem eventos que acontecerão no fim dos tempos. Outros acreditam que elas são metáforas que representam o julgamento de Deus sobre o pecado e a injustiça do mundo. A guerra na Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022, a guerra já causou a morte de milhares de pessoas e a destruição de cidades e infraestruturas. Outras guerras que podem ser interpretadas como um sinal do fim dos tempos incluem a guerra civil na Síria, a guerra civil no Iêmen, a guerra no Tigré, a guerra no Mali e a guerra no Afeganistão. As 7 trombetas são tocadas por 7 anjos, um de cada vez. Cada trombeta traz uma praga diferente. Primeira trombeta. A primeira trombeta é tocada no livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Saraiva, fogo e sangue caem sobre a terra, queimando a terça parte das árvores e da vegetação. A primeira trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre a natureza. Ela representa a ira de Deus contra o pecado e a injustiça da humanidade. Segunda trombeta. A segunda trombeta é tocada no livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Uma grande montanha de fogo é lançada ao mar, transformando a terça parte do mar em sangue e matando a terça parte de toda a vida marinha. A segunda trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre os oceanos. Ela representa a ira de Deus contra a poluição e a destruição dos oceanos. Terceira trombeta. A terceira trombeta é tocada no livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 9. Uma estrela cai do céu, envenenando os rios e as fontes, matando a terça parte de toda a humanidade que bebe da água contaminada. A terceira trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre as fontes de água. Ela representa a ira de Deus contra a escassez de água e a poluição das águas. Quarta trombeta. A quarta trombeta é tocada no livro de Apocalipse capítulo 8, versículo 10. O sol, a lua e as estrelas ficam escurecidos, causando grande escuridão e confusão na terra. A quarta trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre o sol, a lua e as estrelas. Ela representa a ira de Deus contra a idolatria e a adoração a outros deuses. Quinta trombeta. A quinta trombeta é tocada no livro de Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Um exército de gafanhotos ataca a terra, causando grande destruição e sofrimento. A quinta trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre a agricultura. Ela representa a ira de Deus contra a ganância e a exploração dos recursos naturais. Sexta trombeta. A sexta trombeta é tocada no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. 3 espíritos imundos são enviados à terra para seduzir os homens a se rebelarem contra Deus. A sexta trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre a humanidade. Ela representa a ira de Deus contra a apostasia e a rejeição de Deus. Sétima trombeta. A sétima trombeta é tocada no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Um grande terremoto destrói as cidades da terra e mata 1/3 da humanidade. A sétima trombeta é um sinal do julgamento de Deus sobre as cidades. Ela representa a ira de Deus contra o pecado e a violência das cidades. As 7 trombetas são uma série de pragas que vão assolar a terra nos últimos dias. Essas pragas vão causar grande destruição e sofrimento à humanidade. Para os estudiosos, existem 2 formas mais conhecidas de interpretação que podem ser levadas em consideração. A primeira, interpretação literal, sugere que elas são uma sequência de eventos que acontecerão no fim dos tempos. A primeira trombeta pode representar um evento natural, como um desastre climático. A segunda trombeta pode representar uma guerra ou um ataque terrorista. A terceira trombeta pode representar uma epidemia ou uma crise ambiental. A quarta trombeta pode representar um eclipse solar ou uma guerra nuclear.
A quinta trombeta pode representar uma invasão de pragas ou uma grande fome. A sexta trombeta pode representar um aumento do mal e da apostasia. A sétima trombeta pode representar um grande desastre, como um evento astronômico ou uma guerra nuclear. A segunda, interpretação simbólica, sugere que elas representam o julgamento de Deus sobre o pecado e a injustiça do mundo. A primeira trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre a natureza. A segunda trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre os oceanos. A terceira trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre as fontes de água. A quarta trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre o sol, a lua e as estrelas. A quinta trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre a agricultura. A sexta trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre a humanidade. A sétima trombeta pode representar o julgamento de Deus sobre as cidades. Você deve estar se perguntando, mas qual interpretação é correta? A resposta a essa pergunta é desconhecida. As 7 trombetas são uma profecia complexa que pode ser interpretada de várias maneiras. Agora me diga você, qual a sua visão e interpretação desses acontecimentos bíblicos? Me diga nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deus seja convosco.